Oi, Renilson. É o Marcos, de Maracanaú. Renilson, eu quero dizer que eu sou torcedor do Ceará. Não concordo com aquela palhaçada que aquele árbitro fez ontem. Eu acho que o VAR ele veio para melhorar o futebol. Mas os bandidos do que opera o VAR, eles não têm noção do que eles estão fazendo. São uns bandidos. Eles vão acabar com o futebol cearense. Eles vão acabar com o futebol brasileiro. Eles vão acabar com a credibilidade do VAR. Estou indignado com esse árbitro paulista, safado. E você está coberto de razão. O VAR não erra. Quem erra é quem opera. Quem erra é quem está lá dentro. O árbitro, por exemplo, esse do Ceará, muita gente defende, ele acertou, no meu entendimento ele errou. Então, contra a imagem, você não briga, você não vai brigar com a imagem. Agora, o árbitro de vídeo que orienta, o árbitro de campo interpreta errada a imagem, o árbitro lá interpreta tudo errado também. Então, o VAR veio para melhorar o futebol. Agora, a interpretação do árbitro de campo é que não está legal. E são em todos os jogos, não foi só o jogo do Ceará, não. Quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro tem contestação sobre o VAR. O VAR não, o árbitro de campo. O árbitro do jogo que interpreta erradamente o VAR. Passa adiante. Concordo, assina embaixo. Agora ninguém vai tirar mais o VAR. Não. Essa geringonça. Aqui é canal 5, TVC, canal Trem Bala. Pronto. Pegou a audiência, levou para o espaço sideral. E aqui, Rádio Povo CBN, AM 1010, TVC, pergunta ao meu amigo Tadeu, tem algum tempo de casa, o meu amigo Fantasmão, o Amauri, que tem outro tempo de casa, já passou por aqui um programa tão polêmico como o Trem Bala. Eles fazem parte da história da TVC. Ele, o Tadeu, meu amigo Amauri, o Fantasmão, o Carlinhos lá dentro, que é o homem da imagem, o rei da imagem, pergunta a eles se já passou por aqui um programa tão polêmico como o Trem Bala. Ele tem razão, não acaba nunca com o VAR. Homem mau tem razão. O VAR acabou com a vibração do torcedor. Você não vibra, você vibra na hora do gol. Aí o VAR tira isso do torcedor. Qual é o torcedor que 3 minutos depois vai vibrar ou não com a decisão do VAR? Diga aí. Desde que implantaram, que o Trem Bala falou aqui, as suas feras também. Pronto, acabou com a polêmica. A polêmica de 20, 30 anos, um discutindo com o outro. Lembra daquele gol de mão do jogador do Paraná? Lembra do gol daquele que houve uma confusão muito grande? Teve aí no Ceará, depois sumiu. Lembra? É por muitos, acabaram com a graça do futebol. Essa corja que comanda o futebol, quer daqui, quer de fora, de FIFA e tudo, fica inventando essas coisas. Acaba com a emoção, ele tem razão. O rapaz lá de Maracanaú, e eu adorei o vídeo dele, porque ele falou no meio da rua, ou melhor, na passarela, e os ônibus passando. Ele está coberto de razão. Inventaram o VAR para acabar com a polêmica. Aumentaram, principalmente se o clube é nordestino, como Ceará e Fortaleza, que são vítimas disso daí. Sabe por quê? Por causa da geografia massacrante. Pelos clubes brasileiros, por CBF, não haveria nenhum clube depois de Pernambuco para cá, aí pega Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, nenhum participaria de Brasileirão, porque cansa o jogador. É isso, essa verdade que ninguém diz, mas o Trem Bala diz. Aí você põe um pseudo Lalau, pseudo, né? Lá para comandar o VAR.
Ele tem os interesses dele, tem ou não tem? Anula o gol, não houve. O cara empurrou com a mão, empurrou nada. Empurrou nada. Você vai confiar em árbitros frustrados que estão lá comandando o VAR? Eu mandaria o VAR, deixa pra lá, né, Tribala? Porque senão o Papai do Céu briga e etc. Você sabe, né? Vá. E depois eu vou contar a história aqui do Gloob. Essa história é espetacular. Você prova o doce, número 1, e não quer depois que a pessoa prove o teu doce. Tem uma coisa errada por aí, tem ou não tem? Mas eu vou, qualquer dia 2, contar a história do Gloob aqui, no Trem-Bala. Você vai adorar. A recíproca aí não é verdadeira. Você saboreia o Gloob e depois não quer. Ah, meu Deus do céu, mas vamos lá. Prato quente aqui dentro do programa. Presidente Marcelo Paes, é um prato quente para a mesa, para as 3 feras do Trem-Bala, Sérgio, Renilson e Homem Mau. Eu gosto quando o presidente Marcelo Paes, que é uma boa figura, ele pode até não gostar do Trem-Bala e das feras, é problema dele. É problema dele, eu só quero que 3 pessoas acolá gostem de mim, o resto não interessa, tá? Mas eu gosto da figura dele, porque ele gosta de aparecer, o torcedor confia na palavra do presidente, não é do jogador com aquele lenga-lenga, e nem do treinador, o professor, com aquela embromação dele. Eu gosto. O Robson já não gosta de imprensa, não gosta de coletiva, mas o Marcelo Paes gosta, e eu adoro quando ele dá entrevista. Dentro daquele lenga-lenga dele, não, mas aquele deu ontem, ele atirou carapuças para todos os lados, desabafou. Eu só não concordo aí com a coisa dele, que para ele o Ceni é 200%. Aí não, pera lá, baixa a bola, menos 200%, o que há? Mas vamos lá, trecho da entrevista do presidente do Fortaleza, o grande Marcelo Paes, coletiva para análise, prato quente das feras do Trem-Bala. Aqui agora passa adiante Regis Medeiros. O presidente chegou à sala de imprensa e foi taxativo. Se for para contratar 5, 6, 7, 10 jogadores, não contem comigo. Eu não fui eleito presidente para fazer loucura no Fortaleza, para inchar a folha, para encher de jogador dentro do campo, para dar trabalho ao treinador. Não contem comigo, eu não vou fazer isso. Se for para contratar jogador sem o aval da comissão técnica, não contem comigo. O assunto contratações era o mote do presidente, que se mostrou insatisfeito com as cobranças que tem recebido. Marcelo Paes garantiu que o Fortaleza ainda deve contratar 3 jogadores, mas a prioridade são 2 atacantes velocistas. E acrescentou ainda que o primeiro encaminhado deve ser o atacante Felipe Pires, que estava no futebol alemão. Felipe Pires está dependendo única e exclusivamente da liberação do Hoffenheim da Alemanha. Está tudo acertado entre Fortaleza, Felipe Pires, Palmeiras, empresário, tudo acertado. Mas enquanto o Hoffenheim da Alemanha não disser o ok, ele não vem. E a gente vai ficar esperando, porque é um jogador que a gente entende que tem perfil para jogar no Fortaleza. É melhor esperar pelo Felipe Pires, que pode chegar aqui para ajudar, do que trazer qualquer jogador para dar satisfação. O presidente explicou que ainda não recebeu nenhum pagamento referente à venda de Júnior Santos, que vai render aos cofres do Fortaleza pelo menos R$2 milhões por 25% do atleta. E nem das negociações de Marcinho e Dodô, que, segundo ele, são valores mais baixos. O presidente deixou bem claro que o quesito financeiro é parte fundamental na escolha de um reforço. Hoje a gente já tem no Fortaleza grande parte do elenco com jogadores que são do clube. Os 3 goleiros são do clube. Os 4 laterais são do clube. Os 2 zagueiros titulares são do clube. Os 2 volantes titulares são do clube. Romarinho é do clube. Ederson é do clube. Tem mais? Osvaldo é do clube.
Mariano é do clube. Nós trocamos o Dodô, que era do Atlético Mineiro, com um jogador que é nosso, que é o Mariano. Então, quem sabe ano que vem a gente tem aí 90% do elenco com jogadores, todos do Fortaleza, esses aí, 90%, e aí a gente tenha menos percas. E finalizou exaltando o conhecimento de Rogério Ceni no futebol e também pediu respeito pelo trabalho implementado, defendendo o elenco atual do Fortaleza. Disse que a essência já está no tricolor, só precisa agora de complemento. Muito bem, até certo ponto. Ele atirou carapuças aí à vontade. Jogadores que se foram, ele não recebeu nem um centavo, mas vai receber sim. Eu nunca ouvi dizer, eu conheço velhaco por aqui no futebol, tá cheio de velhaco. Tem um acolá, meu Deus do céu, que eu vou te contar, cheio de velhaco. Mas os árabes não são, eles dão um determinado período para o pagamento, se ele vai receber. A parte que tocar o Fortaleza. Menino tem Sérgio Ponte conhece melhor do que ninguém, um velhaco bem acolá, meu Deus do céu. Eita, meu Deus. E posa de bonzão, de dono da verdade, um velhaco. Velhaco é aquele que te deve e não te paga. Mas o que o Marcelo, é porque não enfocaram aí, infelizmente, quando ele disse que para ele, toda a contratação do Fortaleza passa pelo crivo, está na minha coluna de hoje, de Jornal Povo, passa pelo crivo do Ceni. E que tem mais, e que ele confia 200% no Ceni. E mais, ele, presidente, o Ceni seria técnico do Fortaleza a vida toda, enquanto demorasse a gestão dele. Deixou esses 3 trechos, não colocaram aí, também não sei por qual razão, porque quem fez aí não entende muito de jornalismo, evidente. Mas vamos lá. Sérgio Ponte, pelo que ele falou, 3 detalhes, a língua de trapo do trem-bala. Bom, se nesse rol de carapuças que ele soltou insistente e veementemente ontem em Maracanaú, na minha cabeça não pega, e nem da imprensa. Porque a imprensa cobra. A imprensa é porta-voz das ruas. A torcida pede e nós somos porta-voz. Então não é com a imprensa. Pelo menos a independente e parcial não é. Trem-bala, vamos dividir a coletiva. Primeiro ele fez um pronunciamento de 15 minutos, como o presidente da República faz em rede de cadeia nacional. Só lá foi pela TV Leão e para a turma de setoristas. Falou 15 minutos. Lá ele soltou, falou, verberou, sem ser interrompido por ninguém. A partir de agora eu tenho absoluta certeza que o santo Rogério vai ser adorado perpetuamente no PC. Não estão fazendo um centro sei lá, acabaram com o Alcides Santos, um centro de excelência, então coloca lá no pedestal o mito. Lá, o Santo Rogério. O presidente não sabe a história do Fortaleza, é bem verdade. Ele não era nem nascido, é muito novo. Ele não viu o Moés ser treinador, ele não viu grandes craques passados pelo Fortaleza, ele acompanhou o Ferdinando Teixeira, acompanhou, não faz tanto tempo assim. Se ele dissesse que o Ceni é o maior treinador da última década, eu estaria com ele. Mas de toda a história do Fortaleza, pera lá, devagar. Ele simplesmente, trem-bala, transformou a coletiva no elo, no rasga seda para o Rogério Ceni. Oficializou com todas as palavras que no Fortaleza quem manda é o Ceni. Ninguém passa a ser contratado sem o dedo do Ceni. Eu confio absoluto no Ceni. Ele tem 200%, puxa, 100% já é muito, 200% da minha confiança. Ótimo, maravilha, então. Eu não vou contratar 6, 7, 8 jogadores, não me peçam isso. Não me forcem porque eu
não contem comigo. Não contem comigo, se vier bonzinho, perna de pau, aposta seu dedo do Ceni. Então, assina embaixo. Faltou um dos astutos repórteres. Cadê você, Miguel Júnior? Para na hora que ele abriu para a coletiva dizer, presidente, então, está vesgo o olho do seu ídolo. Quem contratou, quem recomendou o Santiago Romero, quem foi? Foi você ou foi o Ceni? Quem foi que recomendou o Matheus Alessandro? Foi você ou foi o Ceni? Então, muitos desses jogadores indicados ao Fortaleza com o crivo do Ceni vieram tomar dinheiro do Fortaleza e muitos continuam lá, ainda no PC. Continuam lá. 2 milhões ganhou pela venda do Júnior Santos. Equivale, Trembala, um investimento de 360 mil que o Fortaleza gastava com os 5 que mandaram embora. Durante 5 meses, o Fortaleza recuperou todo o dinheiro investido nesses que foram, e a exceção do Marcinho, não deixaram saudade. O presidente adora uma coletiva. Faltou o principal. Ele se viu a entrada, se viu, castanha estava meio dura, né? Mas esqueceu do prato principal, contratações, não disse nada. Falou do Felipe Pires, nós falamos aqui há uma semana, presidente. Tá tudo certo, ele vai vir, presidente. E cadê o zagueiro? Hein? Que o Ceni há 6 meses pede. Faltou ser dito. Talvez porque nenhum repórter tenha se lembrado desse precioso e importante detalhe. Passa adiante. Muito bem. Opinião do Sérgio Ponte, anotou? Ele é imparcial, pode ter língua de trapo que ele tiver, mas ele é imparcial, independente, quanto o trem-bala aqui, velho de guerra, cansado da guerra, o Renilson e o homem mau. Renilson, pelo que você ouviu, ele distribuiu o carapuça, dando a entender que tem gente forçando que ele contrate, mas ele não contratará sem o sinal verde do Ceni, que também erra. E como errou, né, o Santiago Romero, que Miguel Júnior adora chamar Romero, aquele outro lá, o Matheus Alessandro, e tantos outros lá, né? O Romarinho, que ele quer empurrar a força para o torcedor. Mas vamos lá. Você ouviu ontem na Rádio Povo CBN, a M1010 do Trem das 5, agora uma coletiva, em que ninguém intervém, não é coletiva, é aula inaugural. Vamos lá, Renilson. 3 detalhes, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3, teimosão, passa adiante. Primeiro, o Rogério pode tirar o cavalinho da chuva. Rogério que é zagueiro. O presidente disse, olha, prioridade, 2 atacantes de lado, atacantes de velocidade, é a prioridade do Fortaleza. Urgentemente vai contratar 2 jogadores de velocidade. Ele falou que há mais de uma semana conversa aí com o jogador lá, Felipe Pires, e a decisão é do Hoffenheim. Ele diz o seguinte, olha, não adianta, não vou contratar 5, não vou contratar 8, não vou contratar 10 jogadores, não vou inchar a folha do time. Não adianta porque eu sou o presidente da torcida. Sou o presidente da torcida. Mas ele tem que fazer a reflexão, você mesmo, Marcelo, que é a torcida que está pedindo. A torcida que está pedindo contratação. Toda entrevista após jogo do Fortaleza, o Rogério pede contratação. Lembra quando o Rogério disse, com esse time que está aí, o Fortaleza não vai a lugar nenhum. O Rogério falou aqui no Trem-Bala, falou para a imprensa, lá na Arena Castelão. Quando termina o jogo, o Rogério falou, nosso time está mais fraco. Perdemos 5 jogadores. O Fortaleza vai voltar mais enfraquecido do que antes da Copa América, foi o próprio Rogério que falou. Quando terminou o jogo, domingo agora, sábado, quando terminou o jogo, o Rogério disse, eu quero um jogador até terça-feira. Esse jogador tem que estar aqui terça-feira porque já quero colocar no jogo diante do Atlético Mineiro. Quem está cobrando contratações e que está coberto de razão é o Rogério. Quem está cobrando é a torcida. Aí lá pelas tantas ele disse, olha, confio nos jogadores, ele não poderia falar diferente, jogadores que estão aí, vou dar todo o crédito, mas no meu entendimento pode confiar, mas o Fortaleza precisa de contratações urgentemente.
está sendo cobrado, ainda bem que está fora da zona do rebaixamento. Marcelo, se o Fortaleza estivesse na zona do rebaixamento, a cobrança seria 100 vezes maior. Passa adiante. Muito bem. Opinião de cada um. Anotou? Pode vir para dentro do trem-bala e emitir a sua também. Até onde o trem-bala e as suas feras estão inventando. Ele falou aqui, falou para todo mundo. Só que foi aula inaugural. Não tem nenhum repórter. Não tem, coitadinho, né? Eles ficam lá só ouvindo e... Tem razão, tem razão. Não questiono, eu queria ele aqui. Eu queria o Marcelo aqui, Robson aqui, Anderson Bigodão aqui também, Barbudão. Tá, o Ceni, você não vem, né? Amarrado, nem acorrentado ele virá. Tá? Porque aí o pau tora. Mas vamos lá. Homem mal! Fala, trem. Fala! 3. Uma, duas, 3. Do que falou na aula inaugural, ele fala bem, eu gosto. Quando ele vem a público, torcedor quer ouvir o presidente, mas falou. E na tua opinião, disse o quê, homem mal? Muita contradição, eu tô dizendo. Atirou a esmo, como você falou, atirou a esmo, foi. O Bi disse lá no Toque Esportivo também. Tá legal? Da Povo CBN. Aí, sabe quem tá mais cobrando? Aí eu vou com esse aqui. Lamentavelmente, tenho que ir com ele. Nessa. Quem tá cobrando todo o jogo, depois do jogo, aquele jogo 2-0 em cima do Avaí, foi o Ceni. O time tá fraco. Quero contratação. Aí você disse, não, eu não contrato 10 jogadores. Rapaz, se tu não contrata, se o presidente não contrata, quem vai contratar? Quem é que vai contratar? Ah, é o Ceni? Então usa a caneta, que você tá quase canonizado lá no PC, pelo jeito que falou o presidente. Extrapolou os 100%, 200%. Eu nunca ouvi falar disso. Pra mim, na minha concepção, foi, no mínimo, o discurso do tribuno muito contraditório! Meu Deus do trem-bala! E tira, gira mundo, terras, mares, tira tudo. É pra provocar terremoto, vem terremoto aí. Maremoto vem também, maremoto, trem-bala. Borrasca vem também. Furacão vem, é tudo. Cabe tudo aqui nesse dedo do trem-bala. Passa adiante, Regis Medeiros. Não para, minha mão! É. Fica aqueles babaca lá. Tudo. Quem?